Cris Sander, um prazer ter você aqui com a gente nessa noite tão especial onde vamos falar sobre a busca de nós mesmos. Cris, ela é formada em psicologia, mas atua como terapeuta transpessoal, né? Terapeuta floral. E hoje, como trazendo as pessoas para a realidade daquilo que realmente é a vida, né, Cris? Você falou que hoje atua mais como uma conselheira para nos ensinar a atravessar os dilemas do nosso dia a dia em busca da gente mesmo, de um autoconhecimento. Eu, particularmente, tenho uma admiração por você, porque eu conheço o seu trabalho e acho que você, fosse para eu definir, é como se fosse uma terapeuta estoica que une o hinduísmo com o estoicismo, porque apesar de serem filosofias tradicionais de origens diferentes, mas compartilham de muitos ensinamentos, né, para a gente aplicar nessa jornada da vida. E os florais que harmonizam, né, a nossa alma, harmonizam o nosso psique e nos ajudam e contribuem nessa jornada, né? Então eu estou muito feliz de trazer você aqui para te ouvir nos teus ensinamentos nessas áreas todas filosóficas, né, estoicas e do hinduísmo e também desse universo de Bach, dos florais de Bach, que eu sei que você conhece muito. É isso. Aproveitando aqui, agradecendo também o meu companheiro de bancada, o meu querido amigo Ricardo. Sim. Um prazer aqui estar com vocês hoje. Prazer estar com você, Cris. Vamos começar essa noite hoje aqui no Lugar ao Sol. Lugar ao Sol. Que é um espaço que a gente tem esse desejo, essa vontade de trazer e abrir realmente esse espaço que se torne realmente de fato um lugar ao sol para outros pensamentos que não, às vezes, o que está aí no mainstream, né? No que está sendo o aceito, né? A verdade comum e tudo, e poder falar de assuntos aí que de repente estão mais marginalizados e dar esse espaço para profissionais, né? Por exemplo, a gente sabe que dentro da psicologia existe uma restrição para se falar de floral, por exemplo, né? Verdade. Então esse lugar também foi aberto para que a gente pudesse, como ele falou, dar voz a vocês, profissionais que têm tanta sabedoria, que pode unir o estudo tradicional das escolas com algo muito maior também, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que me recebem tão generosamente, e me faz pensar que os antigos, esses conhecimentos antigos, são clássicos, não é à toa. Uhum. Eles perduraram por milênios, não é à toa. Uhum. É porque eles representam, de alguma maneira, o humano. Uhum. O mais profundo do humano. E quando se perde isso, se perdem raízes e o vento leva. Não acredito que pertença a um grupo, a um país, a uma etnia, mas todos falam do humano, da condição humana, e trazem a reflexão e as respostas, muitas vezes, que a gente busca e não encontra em Googles, mentorias, coaching. Não, e é engraçado, né? Porque a gente tem aí uma medicina tradicional que não tem 300 anos, uhum, e que é essa que é a que sabe tudo. Uhum. E aí a medicina que tem 5 mil anos, milenar, essa não tem comprovação, essa não tem isso, não tem aquilo. Né? É engraçado, né? Pensar nisso. Essa questão de comprovação, eu acho que está, infelizmente, intimamente ligada a lucro, a um domínio
de uma indústria poderosíssima e que cria simpósios, cria formação de médicos, de terapeutas, visando replicar um valor que está extremamente ligado a lucro. Exato. Sim. Não exatamente a cura, mas a manutenção do tratamento. Sem dúvida. Então, essa visão fragmentada do ser humano, então, quando a pessoa diz que ela está com um estado emocional alterado, ela está precisando de socorro, se vende uma pílula, se vende a salvação, que talvez num primeiro momento dê um alívio. A longo prazo vai se perdendo isso e não vai na origem do sofrimento, não vai na origem do problema, mas mantém um círculo vicioso aonde se torna crônico. É uma acomodação, né? Porque Isso. olhar para o seu problema real é muito complicado, né? Eu percebo que a terapia é difícil enfrentar uma terapia, né? É difícil, mas é o que traz a maturidade e a condição de autoentendimento. O processo terapêutico, e eu não digo isso meramente, a psicologia que é tão recente, é uma ciência tão recente, mas eu digo que toda forma de terapia que nós conhecemos visa esse mergulho em si, esse aceitar a vida com todos os seus desafios. Nós tínhamos um senso de coletividade, de acolhimento social que funcionava bem também, né? Tinham as avós, as tias, os antigos que eram conselheiros familiares. Se ouvia pela experiência de um antigo essa sabedoria que, uma vez peneirada, eu sempre ficaria com alguma verdade para mim. Isso se perdeu. Então, o conhecimento do antigo se tornou descartável. O que um senhor, um xamã, uma avó que está falando com a palavra dele, com cada um com o seu repertório, é tido como algo que não tem mais espaço, não tem mais validade. Verdade. Lembro muito da minha avó me dizendo assim: minha querida, não tem bem que sempre dure e mal que nunca acabe. Então, é estoico, aguenta. Seja resiliente. Hoje a gente ouve tanto falar sobre resiliência, mas na hora de entender mesmo a palavra, as pessoas, né? Porque resiliência é aceitar você passar sem um sofrimento aquilo que você tem que passar, né? Porque, como a gente estava falando, né? Tudo hoje tem um diagnóstico. Eu estou com depressão. Não posso mais sentir uma tristeza, não posso mais ser contrariado, né? E você fala muito, e eu queria que você falasse a respeito da filosofia do hinduísmo sobre os ciclos da vida, porque eu acho muito importante a analogia que você faz com as perdas e com a renovação de tudo. Só um minutinho, já vai falar? Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. E eu acho que aqui, para eu tomar chá, tá bem difícil, é assim mesmo? Então, vou ter que tomar com a mão esquerda, né? São essas coisas que nós estamos nós vamos acertando. Acertando. O que você está achando, Cris? Fácil, tranquilo, um bate-papo com amigos. Que bom. Meu cabelo tá bom? Se tiver espirritado, você me avisa. Que eu não me vi ainda. Arruma meu cabelo aí, Sadinho. Tá tranquilo. Tá bom? Tão linda, tão moça. Ai, uma belezinha, uma menina. Tá uma menininha ali na câmera. Não é? Eu acho que o áudio tá muito alto, às vezes não tá? Pra mim tá ok. Pra mim também.
Então podemos ir na sequência. Daí, Retoma a pergunta, né? Então, Cris, eu gostaria muito que você falasse aquilo que eu sei que você conhece sobre o hinduísmo, a sabedoria, né? Já que nós estamos falando das tradições e tudo mais, de uma filosofia tão sábia e tão importante para que possamos entender os ciclos da vida e seguir nessa jornada, entender melhor como que eles lidam com isso, e eu sei que você aplica isso nos seus tratamentos, você nos ensina isso muito bem. Agradeço, mas o hinduísmo é muito profundo e uma vida não seria suficiente para abarcar todo esse conhecimento. Eu encontrei no hinduísmo uma série de respostas ainda muito nova, para questões que me afligiam. Essa questão de por que as coisas são assim, por que tem sofrimentos, questões humanas. Por que as coisas... Por que existe o sofrimento para o ser humano? Olha, eu posso te dizer que o sofrimento nos desafia a irmos em frente. O sofrimento nos torna pessoas melhores. Quer dizer, se hoje o que impera é você não sofrer, é você ter que ser feliz, esse caminho que a gente está tomando hoje está meio... Não está assim, muito bom, duvidoso, né? Porque se o sofrimento nos torna pessoas melhores e a gente não pode sofrer, a gente não pode estar triste, a gente não pode estar... né? O que nos espera, né? O que nos espera? Imagina um bebê que não sofresse a angústia de querer andar. De ficar em pé, cair, bater cabeça. E há um imperativo de continuar. Há um imperativo de ir além. Até ele poder correr, porque ele vê outros correndo, ele vê outros brincando e ele ali sentadinho. Nós estaríamos passivos num eterno mundo sem sofrimento. Tem um mito, eu vou falar um pouquinho desse mito, eu acho que traz um pouco de entendimento. Diz que o que seria para nós Deus, falou para Shiva, olha, esses espíritos todos estão no nirvana, estão bem, éramos nós, num estado abençoado e tranquilo, num paraíso eterno, mas parados. Existe uma monotonia ali. E o potencial evolutivo, consciencial parado. Mas como todos nós somos fagulhas desse Criador, não poderíamos ser obrigados a passar por essa experiência humana que traz tantos desafios. Shiva pensou, eu como guerreiro poderia obrigá-los, mas eles são iguais a mim, como eu posso fazer isso? Ficou pensando e teve uma ideia. Chegou para duas deusas, Kama, desejo, e Maya, ilusão, e falou, é por aí. É por aí, vamos criar. Aí que começou, então. Aí que começou o sofrimento. E nós fomos seduzidos com o potencial de realizarmos. E quando chegamos lá, aquilo se desfaz e vem um novo desejo, uma nova ilusão. Então, para cada ilusão humana, está atrelado uma desilusão. O budismo diz que a gente deveria agradecer a cada desilusão, porque a iluminação é a hora que eu perdi todas as ilusões e cheguei no conhecimento supremo da minha divindade. Voltando ao que você me perguntou da caminhada sob o ponto de vista do hinduísmo, eles dizem que nós temos um dharma. Cada um de nós tem um caminho a seguir em direção a essa divindade.
a esse ser supremo que habita no meu Atman, em mim, e tão desconhecido. E esse caminho, ele é perfeito, independente de julgamentos. Cada um nasceu para fazer e ser o que é. Não existe essa ideia, eu vou ser melhor, vou ser mais bondoso. Por que então, se a divindade perfeita criou psicopatas, criou bandidos? Porque eles são sombra da humanidade, que também tem que ser protegidas e abarcadas como humana, como uma trajetória humana. Para que alguém seja bom, alguém vai ter que ser o ruim, fazer o papel de malvado na história. Para que eu possa ter o conforto, alguém se sacrificou. Uhum. Eu, bebê, meu pai levantava para ir trabalhar, para me alimentar e tudo mais. E não há bondade sem a maldade, não há luz sem sombra, que habita em cada um de nós. Então, dentro da manifestação do divino, que é inconcebível para nós humanos, a nossa mente não consegue entender o divino, porque cria universos, cria cosmos e cria uma atemporalidade. O indiano, o hindu, na verdade, porque o indiano é nacionalidade, né? Sim. Ele criou um mito onde existiria uma divindade encarregada da criação, uma da manutenção e execução e uma da destruição. Esse ciclo perfeito a gente vê no nosso dia. Eu acordo com o potencial do dia, vou realizando coisas e no final do dia, aquele dia acaba. Eu vou dormir para repetir outro dia. A mesma coisa, de maneiras diferentes. Mas são ciclos. Eu me alimento, me nutro, mantenho a minha saúde, a minha vitalidade. E quando não é mais necessário, isso segue. Esse ciclo mantém a harmonia de mundos, não é só de pessoas. O sol se levanta, se põe, e os ciclos vão seguindo isso. Tudo que é observável em relação a tempo, isso muda, mas o próprio planeta envelhece. Sim. E um dia não vai mais existir. As estações do ano, as folhas, né? Primavera, tudo lindo, daqui a pouco tudo caindo, né? Isso. E quando há uma promessa de felicidade constante, eu tenho meus apegos, as minhas ideias, eu acho que essas são os piores. Eu posso ter apegos materiais, emocionais ou intelectuais, e ao ser retirado isso de mim, ou eu abro mão, ou a vida, nesse mecanismo contínuo, tira de mim. Não é mais necessário. É como se ela falasse. A experiência que poderia te proporcionar acabou. Vem uma próxima. A cada idade, a cada momento, algo se abre e nós comemoramos isso, por exemplo, no fim do ano. Uhum. Nós fazemos promessas e sonhos para o ano seguinte. Os tempos modernos lidam com muita dificuldade em se despedir. Querem uma felicidade constante. Daí começam os desequilíbrios, porque eu fico imaginando que é só comigo que esse bem constante acontece, né? Que me é tirado esse bem constante. Mas eu não aceito, eu adorava meu emprego. Pois é, o que ele podia te oferecer acabou, está na hora de seguir em frente. Eu adorava a minha casa. Acabou, vai ser construído um prédio no lugar. Eu adorava minhas ideias. Elas não servem mais para você. Tem algo novo te esperando na esquina. Relacionamentos, Isso. como as pessoas sofrem apegadas a pessoas.
Você quer entrar nesses? Então, Não, lá. mas é uma coisa que, pelo menos, eu percebo como farmacêutica, que é um drama aceitar o fim de uma relação, né? Você olha mais, você demoniza o outro ao invés de agradecer o que teve naquela relação para o teu aprendizado, né? É só um apego aí da mulherada, né? Mas mais é a mulher. O sonho de amor. O sonho de amor. Eu chamo isso de sonho de amor. É a ilusão que alimenta outra indústria, que não nasce... O sonho de amor foi criado na Idade Média, né? Assim, ressaltado principalmente no Renascimento. Então a gente começa a ver poetas românticos, histórias de princesas, de príncipes. É uma criação, ele não existia. A infância foi criada, a adolescência foi criada. Esses são produtos culturais, não digo bom ou ruim, mas se paga um preço muito alto pelo sonho de amor. Sim. Até mesmo o ciclo do envelhecimento, né? Hoje as pessoas parecem que não querem ficar velhas e sábias e... Nossa, é um pânico até seguir esse ciclo, né? Porque tem um aspecto de ser descartado. Sim. A nossa cultura descarta. Ou não é belo. Né? Não é belo. Não é belo. Né? Eu acho meio caricato quando eu vejo uma pessoa que deveria ficar feliz, porque sobreviveu, aprendeu, teve um ciclo, e ela fica uma caricatura de um jovem, porque quem olha sabe que não é um jovem. É verdade. E aí, com todos os filtros que temos hoje, né, para esconder essa questão, para maquiar tudo isso, né? Como é que fica, então, assim, uma sociedade hoje que está tão ligada com esse mundo maia e com não aceitar, né, que as coisas são impermanentes e... Eu digo o seguinte, uma célula que não aceita esse ciclo vira câncer. Sim, não se renova, né? Não aceita o fim para vir um novo. Então, basicamente, se a gente fizer uma projeção disso para a sociedade em outros aspectos, é uma condenação. Se condena, por quê? Você pensou assim, o quanto pessoas mais antigas, os que vieram antes de nós, o quanto foi exigido delas para que nós estejamos aqui nesse momento? Sim. Então, eu não ouvi os velhos se lamuriando de envelhecer. Eu não ouvia se lamuriando da vida como eu vejo agora. Virou um lamento. E isso gera angústia, gera depressão. E um fala para o outro que está mais deprimido. Se você está, você não sabe de mim. Talvez seja porque as redes sociais mostram as pessoas super bem-sucedidas, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, e aí você não se sente pertencido àquilo, porque você não está igual. Você não está bonito igual, você não está bem-sucedido igual. E aí vem o lamento, poxa, mas ele tem, mas ela tá assim. E aí eu me lamento porque eu não tenho isso, porque eu não estou assim. Será? Os antigos não tinham esse parâmetro de... Não, mas sempre tinha a vizinha mais bonita, né? Não. A grama do vizinho é mais bonita, sempre, é mais verde. A grama do vizinho sempre foi, né? Mas eu vejo que é uma parte, a outra parte é porque existe outra indústria do senso da inadequação. Se eu explorar o senso de inadequação que habita no coração de cada ser humano, e eu vender um produto, seja um carro, seja um creme, você vai ser adequado, você vai ser aplaudido, você vai ter fala. Ao passo que pessoas satisfeitas não compram nada. O desejo já, né, ele já se extinguiu ali.
Mas, Cris, você vem falando que a gente, que tudo faz parte de um... Eu entendi assim, né? Quer dizer, tudo tem... nós estamos numa peça de teatro onde cada um tem ali o seu papel. Perfeito. Né? E a peça vai continuar, aquela história vai ter que ser contada daquela forma, como está no script, né? O cabe ali aos atores que somos executar melhor a nossa função dentro dos nossos limites também. Mas aí a gente chega nisso que estamos falando hoje, né? Assim, essa exacerbação da imagem, né? Dessa não completude e tudo. Isso também faz parte do espetáculo nesse momento? Ou a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso? A gente tem que aceitar, simplesmente, é assim do jeito que está? Ou tem algo que a gente possa mudar nesse final dessa peça aí? Bacana você pergunta. Hoje eu tenho certeza que existe uma razão para tudo. Muitas pessoas, anos atrás, já devem ter achado que eu era o fim do mundo. As minhas ideias eram o fim do mundo. Sim. O mundo é muito maior do que de uma geração. Esses poucos segundos que estamos aqui, né? Do que uma geração. Assim como nós estamos falando desses ciclos diários ou pessoais, o hinduísmo chama de yugas. Yugas são eternidades, eras enormes, e que teria de ouro, de prata, de bronze. E hoje nós vivemos o que se chama de Kali Yuga, fim dos tempos. Apocalipse. É um nome, Uma mas visão. eles não têm esse aspecto trágico do apocalipse, dramático, terrorismo. Tá. Eles dizem que é uma oportunidade de renovação. Como um dia acabou, amanhã eu posso fazer dele o que eu bem entender. Se nunca acabasse o que nós chamamos de cultura, a gente vê impérios caindo. Sim. A gente vê hábitos caindo, milenares, caem e algo novo se apresenta. De novo, eu gosto de pensar que cada um de nós é como um tentáculo, um sensor do Criador, que vê de maneira única e leva para a matriz ou para essa fonte primordial um mundo. E, de repente, não tem muito mais para levar da forma que está. Então, é necessário um novo parâmetro, uma nova humanidade. Nós já vimos humanidades acabando e outras sendo geradas. Nós não gostamos de imaginar que a gente pode estar obsoleto. Mas tem o que eles chamam a noite de Brahma. Que não é a festa com a cervejinha, né? Não é. Nós temos um imperativo egóico, né? Que eu adoro, o meu ego. Acho que cada um tem que cuidar muito bem do seu. Mas a ideia é de viver para sempre. O que eu conheço, viver para sempre. O que não for isso está errado. Mas aí vem um outro lado e fala, eu acho que eu ia ficar muito cansada se não tivesse fim. Sim. Disso tudo, uma festa que nunca acaba. Vocês já pensaram? Não tem hora que você tem que ir para casa, ficar quietinho e falar, caminha. Deu! Ô, Cris, pensando um pouco no que o Ricardo falou agora, né? E nessa questão da nossa jornada, você falou da questão um pouco do ego, né? Uma das coisas também que atrapalha a gente porque você falou, eu gosto do meu ego, né? Mas uma das coisas que atrapalha a gente é a questão do ego, né? Como lidar com essa questão sabendo que tem o lado importante que nos torna um indivíduo, né? Mas também saber que a gente também tem que pensar de uma forma coletiva para harmonizar tudo aquilo da nossa jornada, porque não tem como a gente seguir sozinho, né?
E como que você vê isso, assim, como você falou, eu gosto do meu ego. Como usar o ego a nosso favor e não de forma prejudicial, né, e nos tornarmos melhor, como o Ricardo falou, como que a gente faz, né? Como que a gente segue assim? Se torne uma boa pessoa. Se torna uma boa pessoa. Que o seu trabalho está feito. Que o seu trabalho está feito. Mas a gente pode... A gente consegue se tornar... Se o nosso papel aqui é vir como uma pessoa má, isso seria o nosso bom... Isso, exato. Ser o melhor mal que a gente pode ser. Seguir o seu Dharma. Isso, siga seu Dharma, o seu propósito. Então... Mas e o coletivo? Você fazer mal tudo à tua volta? A somatória dos indivíduos forma o coletivo. O coletivo não me deu uma procuração para salvá-lo nem para corrigi-lo. Eu tenho que entender até onde eu posso o fazer alguma coisa e se o coletivo quer ser salvo. O Dharma é como se fosse um destino, então eu estou predestinada a isso, eu não tenho como fugir disso, eu não consigo me tornar uma pessoa melhor, eu estaria fora do meu Dharma, por exemplo? Depende. Como eu vou saber isso? Você sabe o que vai acontecer amanhã com você? Eu não sei. E eu vou ter que viver o melhor que eu posso com a ignorância do amanhã. Então, o autoconhecimento, e aí sim, eu entender as minhas limitações, no que eu sou boa, no que eu sei fazer direito, esse é meu Dharma. Aquilo que alegra meu coração quando eu estou fazendo. Eu olho e falo, isso é bom pra caramba. E não importa o que seja. Existe como um ímã que me atrai. Porque cada um de nós foi estudar uma coisa, se dedicou a outras coisas. Existe um magnetismo que me atrai. Isso é espiritualidade, que nós chamamos de espiritualidade. O hinduísmo diz de novo, o yoga, na verdade, né? Cuide de ser um bom indivíduo, uma boa pessoa, que você não vai ser o peso para o outro. O melhor que você possa ser. Essa ideia de coletivo é bonita, mas é muito messiânica. É muito assim, vou salvar o mundo, vou salvar... Se você tentar, você vai apanhar. A história é sempre a mesma. Quem vem com essa proposta vai encontrar uma resistência absurda. Porque não cabe a nós irmos contra, porque a gente está falando do Dharma humano. Mas a gente já parou para pensar que existe um da humanidade, que a humanidade tem que viver o que está vivendo? Que vai se aprender muita coisa com os equívocos que hoje imperam, ou não são equívocos. Então, coletivamente, a gente não está jogado. A gente não está por conta. Existem inteligências superiores cuidando disso. Porque você já parou para pensar pessoas como nós tendo que criar desígnios humanos, um projeto humano que está por servir, está por ser? Eu posso dizer, eu acho que seria bom se fosse desse jeito. Aí você ia falar, não, acho que não, hein? Nossa, não ia dar certo isso aí. Não vai dar certo. Os tiranos fazem isso. Uhum. Nós nos tornaríamos os tiranos do bem. E todo tirano diz que ele é do bem. Uhum. Infelizmente, nós vivemos num planeta cuja lei é do mais forte. E esse mais forte, o mais apto, pode ser o mais forte na inteligência, pode ser mais forte nas suas habilidades individuais. E ele vai na frente de outros. A real é essa. Uma árvore vai fazer sombra nas plantas menores. Numa matilha, o mais apto vai liderar por um tempo. Depois ele cai e o outro o substitui. É uma lei deste planeta. Uhum. Se eu acho bonito ou não,
Não fui eu que inventei. Você falando assim, Cris, me dá a sensação que Deus montou esse show particular dele, botou os humanos lá e falou, agora eu quero ver, vai. Se matem, se amem, que eu quero ver esse show aí. Parece que ele está se divertindo com a gente. Aí, não parece? Aprendendo. Os indianos também chamam de Mahalila, o grande jogo. Os gregos tinham mais essa visão. Eles ficavam lá no Olimpo. Exatamente. Né? Deixa eles ali, né? Para distração dos deuses. Para distração dos deuses, exatamente. Ô, Cris, e pensando então no Dharma, que é o nosso caminho, né? E que cada um tem lá o seu Dharma de acordo com o fluxo maior divino, né? Programado. E o karma, então, seria sair desse Dharma. O karma obrigatoriamente é um sofrimento. Nessa linha aí, o que significa exatamente uma coisa karmática? Você nasce com aquele karma também? Karma, na palavra em sânscrito, quer dizer ação. Só isso. Para cada ação tem uma consequência. Porque parece uma punição, um karma, né? Esse é meu karma, é um lamento. Mas isso é uma apropriação indevida do Ocidente da ideia de karma. Olha só. Porque cada coisa que eu faço terá uma consequência. Eu ia entrar nessa pergunta, né, do karma, exatamente porque você estava falando assim, o que eu fizer aqui já está pré-determinado e isso não adianta eu querer mudar esse percurso porque isso já fazia parte do meu destino, né? Mas aí não tem a questão da ação e reação, não tem eu sentir essa questão dos resultados das minhas ações, né? Ou eu vou ter que sentir de qualquer jeito e é isso aí mesmo, pronto, acabou. O budismo, o primeiro aforismo do budismo diz: a vida é sofrimento. Então, sofre o mineral, o vegetal, o animal, o humano. Então, alguns dizem que nós estamos num planeta de expiação e prova, né? Eu acho muito dramático, muito chata essa definição. Eu tenho uma curiosidade imensa de desvendar o mundo, de desvendar a consciência, porque a transpessoal busca, basicamente, o que é consciência? Qual é o limite da consciência? A gente está falando de ego. É muito mal visto o ego quando ele é desequilibrado, como qualquer coisa desequilibrada. Mas é o meu ego que me faz me reconhecer como eu. Se eu não tiver um ego estruturado, eu nem posso entender o outro. Eu só fico indiferenciada. Nas culturas indígenas mais antigas, não atuais, o ego era compartilhado, era coletivo. Uma torcida de futebol é indiferenciado, é coletivo. Todos amam aquele time e odeiam o outro. Não tem um indivíduo, é compartilhado. A individuação é um trabalho bem feito, aonde eu vou me conhecendo e me separando dessa massa que a gente está falando, de slogans, que pega bandeiras e sai sem entender direito o que está falando, o que está fazendo. O ego, ele disciplinado, o ego tem alguns que dizem que é um menino travesso. E ele deve ser disciplinado. Menos, às vezes eu falo para mim, Cristina, menos. Você acha que, então, o ego está ligado a essas consequências karmáticas nossas ou não? Toda a estrutura. O ego é uma ferramenta do planeta, para eu poder viver no planeta, como o corpo é uma estrutura para eu poder viver na matéria. Sem o ego,
Eu não teria... Você imagina, eu sou um personagem de um teatro. Eu estou representando, estou falando, posso ser o que for destinado nessa peça, eu não tenho para onde voltar a hora que eu for sair do teatro. Para onde eu volto? Quem sou eu? Tiro a maquiagem, o guarda-roupa, não sei quem sou eu. Inclusive, isso é muito... os atores têm muito essa crise, né? Uhum. Depois de um grande tempo de apresentação. De apresentação, né? De ficar muito tempo em cartaz com aquele personagem, eles, quando encerra ali, eles têm uma crise de identidade. Do que... E deve ter personagens que são muito melhores do que a muito gente. Muito melhor, tem que ser, né? Não, tem que eu ser. Fico imaginando, eu representando alguém que fosse terrivelmente melhor que eu não ia querer abandonar nunca. Exatamente. Ele tem que ser, o personagem tem que ser bem... A gente tem que alcançar o personagem. Isso, né? Isso. E tem que saber se despedir dele também, né? Eu vejo um contínuo, eu tenho várias ideias que não cabem aqui a respeito dessa programação que a gente está falando. Eu acho que aqui a minha crença atual não cabe porque ela é especulativa. Uhum. Então eu não posso estar falando a respeito dela porque são só um conjunto de ideias, mas... Quando você diz a gente não tem escolha, eu não sei exatamente porque eu nasci filha dos meus pais aqui no Brasil. Eu não sei exatamente porque eu nasci com algumas tendências do que com outras. Eu não tenho um monte de respostas. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Eu queria ter uma genética diferente, eu queria pais diferentes. Não, pai, eu queria vocês mesmo de pais. Mas é um fato. É um fato. Eu nasci no ano que eu nasci e quando a gente fala de astrologia, com um céu trazendo influências para quem eu sou e quem eu virei a ser. Uhum. Então, qual é a minha escolha? Quando eu começo a subverter essa escolha, eu começo a me perder de mim. Então, eu não acredito... Você imagina um ator, de repente dá a louca nele e ele começa a falar um texto da cabeça dele. Porque ele acha que está chato daquele jeito. Uhum, uhum. Há uma teatralização da própria vida. E nós, de alguma maneira, somos censores da nossa época. Do que pode ser dito, do que pode ser pensado, mantendo o que é normal, o que é habitual. Se eu não gosto, eu vou ter que viver com isso. Vou ficar com isso para mim. Mas sempre foi assim. Pessoas foram queimadas. Sim, sim. E aquilo que você falou sobre a Maia, né, viver na ilusão. Uhum. Você acha que podemos dizer que hoje a maioria dos quadros depressivos são porque as pessoas se frustram porque se deparam com a realidade da vida? Acontece isso? Eu te diria que a depressão, num sentido negativo, tem um lado positivo e eu já falo dele. É basicamente você está enfrentando um inimigo maior que você, a vida. Eu não aceito que a vida fez isso comigo. Uhum. E essa vida, esse poder absoluto que é exercido sobre nós, não está ligando. Porque você gostaria que acontecesse, né? Porque, na realidade, existe uma razão para que aquilo acontecesse daquela maneira. Eu digo, às vezes, a gente fala, nossa, eu não queria perder esse amor da minha vida. Mas, em vez de você fazer o trabalho por você, de construção pessoal, você fica vivendo, não é com o outro.
Você fica vivendo com aquela relação imaginária que você tem com o outro. Sim. Em vez de viver algo mais próximo a você. Ah, não, ele vai fazer para mim. Não vai. Porque não é o trabalho do outro fazer por mim. Quem vai me fazer feliz? Você. O lado positivo da depressão, e antes que fosse inventada a palavra ou o diagnóstico depressão, eu venho num contínuo de vida. De repente tem uma quebra. Algo que eu não previa aconteceu. Saiu do meu controle, pá, aconteceu. Eu vou ter um momento de tristeza, recolhimento, e eu digo fazer um balanço, perdas e ganhos. Esse momento é necessário quietude. Nos dias atuais não dá, você tem que trabalhar, você tem que continuar. Mas se imaginava que esse momento a pessoa se retiraria da rotina dela. E isso pode durar um tempo relativo ao tamanho da perda e da natureza da pessoa. Mas no final desse ciclo de luto, porque é um luto, eu volto renascida, mais forte, mais consciente de que existem perdas, existem dores, e que a vida não vai me proteger delas, porque é um mecanismo, tudo tem um ciclo e uma hora vai embora. Chegou a hora de você caminhar sozinho. Enquanto eu sou pequena, eu preciso de um pai, de uma mãe, de alguém que cuide de mim. À medida que eu vou crescendo, eu vou tendo que assumir minhas responsabilidades. Você imagina alguém que entre nesse sonho de amor e jogue na mão do outro toda a responsabilidade por mim. Da nossa felicidade estar na mão de alguém, Isso. né? Por um tempo, vai ser permitido até que você consiga entender o mecanismo, o parâmetro do que é ser feliz. A hora que aquela história se extingue, você tem que caminhar sozinha. O adulto caminha sozinho, com companheiros ao lado. Mas ele é adulto. Ele é responsável por ele, pelas suas escolhas, pelo seu caminho, que pode ser compartilhado com um amigo, com um parceiro, seja lá como for. Mas a hora que me é tirado isso, é porque chegou a hora de eu caminhar sozinha. Ou de uma maneira diferente, não colocando na mão do outro essa responsabilidade que ele não tem. Então,